Olá, eu sou Eutímio Carvalho e quero agradecer a você por estar sempre por aqui, assistindo e compartilhando os nossos vídeos. Você acredita que pessoas que morrem de uma forma trágica, seu espírito fica vagando pedindo ajuda? Confira essa história. Me chamo Rosane. O que eu vou contar para vocês aconteceu na minha casa há mais de 40 anos. Na época, eu ainda era uma criança. Nós vivíamos no Rio Grande do Sul, mais precisamente no interior de São José do Norte. A casa ficava à beira de uma estrada, conhecida como a Estrada do Inferno. Meus pais eram agricultores, nós éramos uma família grande. Eu era a penúltima filha entre 9 irmãos, 5 meninas e 4 meninos. Nós sempre fomos humildes e muito trabalhadores. Desde muito cedo, já ajudávamos na roça dos meus pais. Plantávamos frutas, legumes, verduras para nossa alimentação. Nós aproveitamos o espaço para criar também alguns porcos, galinhas, e até então nada de estranho ou assustador havia acontecido na minha vida. Mas eu lembro das tardes quentes de verão, em que avistávamos ao longe uma silhueta estranha na estrada. Eu e meus irmãos sempre corríamos para avisar os nossos pais que alguém estava vindo em direção da nossa casa. Minha mãe prontamente providenciava água fresca e algum alimento para esperar, pois se não fosse algum dos vizinhos a alguns quilômetros, poderia ser algum andarilho precisando de ajuda. Quando alguns desses vizinhos apareciam, tomavam um pouco de água fresca, um suco, ficavam às vezes para o café da tarde e muitas das vezes até para o jantar. Era um costume do interior daqueles tempos remotos. Quando havia alguma dessas visitas, especialmente amigos dos meus pais, sabemos que nós não éramos bem-vindos. Não era permitido intromissão nos assuntos deles. E que nós poderíamos aparecer na sala só se fôssemos chamados. Até as refeições fazíamos em mesas e cômodos separados. Mas quando eram os andarilhos, meus pais pediam para nós nos escondermos em um quarto e só saíamos de lá quando fôssemos chamados. Era uma precaução para caso acontecesse alguma coisa. Naquela época do ano, com o tempo quente, era comum passarem andarilhos na então chamada Estrada do Inferno. Nessa época, os meus pais faziam uma colheita de frutas para vender. Então, eles temiam ser assaltados. Mas, graças a Deus, nunca sofremos isso. Enfim, sempre ficávamos espiando pela fresta da janela quando algum desses andarilhos aparecia. Eles comiam algo e alguns até contavam suas histórias de vida para os meus pais. Já outros eram mais calados, tiravam um tempo descansando na sombra de uma árvore ou no galpão, antes de seguir o seu caminho, levando um pouco de alimento que os meus pais davam. Então veio aquela noite, onde algo impressionante e assustador aconteceu. Já era de noite, nós nos reuníamos à luz de lampiões a querosene. Ficávamos brincando, não havia a tecnologia de hoje, especialmente em lugares isolados. Fizemos jogos e os meus pais nos contavam histórias de suspense. Era o que eu mais gostava. Nessa noite, as nossas vidas, que eram tão simples, mudaram para sempre. Estávamos conversando, rindo, brincando, quando no meio das nossas vozes, ouvimos 3 batidas na porta. Na hora, todos ficaram calados. Meu pai se virou e perguntou quem era, mas não teve resposta. Ficou tudo quieto. Passados alguns minutos, voltamos a conversar animadamente, quando do nada surgiu a voz de um homem chamando o meu pai pelo nome. Ô, seu Pedro! O meu pai, de forma tranquila, respondeu. Opa, pode chegar. Ele se levantou e foi até a porta dos fundos para abrir, segurando uma lanterna. Mas, para o seu espanto, ao olhar em volta iluminando o quintal, não havia ninguém lá. Tudo estava no mais completo silêncio. A essa altura já estávamos nos olhando com medo. Ficamos olhando para a porta quietos, calados, à espera de algo ou alguém. Foi nessa hora que tomamos um susto com o som de batidas fortes de mãos batendo palma na outra porta, à frente da casa. Confesso que fiquei muito assustada. Nesse momento,
Meu pai estava cabreiro com isso. Foi até a porta, abriu novamente e não havia ninguém. Nessa hora, meus pais resolveram mandar a gente para os quartos e dormir, pois já estava ficando tarde. Nós estávamos bem assustados com aquela situação. Fomos nos deitar com muito medo. Mas naquela noite, depois daquelas batidas, não aconteceu mais nada de estranho. No dia seguinte, mesmo ainda com aquela sensação ruim, trabalhamos normalmente. Fizemos os nossos afazeres rotineiros, mas ainda nos perguntávamos sobre o que poderia ter acontecido na noite anterior. Foi realmente muito estranho tudo aquilo. As horas passaram e a noite caiu. Um medo estranho atingiu a todos nós. Ficamos todos quietos em casa. Meus pais se olhavam com um certo medo no olhar. Não era só nós que sentíamos que algo estava fora do normal. Havia medo neles também. Se até os pais sentem medo, nada vai trazer coragem. Foi aí que aquele inferno começou. Bem na hora do jantar, aquela mesma voz chamando pelo meu pai, as batidas na porta cada vez mais fortes. Tudo isso num curto espaço de tempo e cada vez mais intenso e assustador. Os meus pais já não sabiam o que fazer com aquela situação estranha. Apenas trancaram a casa e ficamos todos lá, sem muita reação e sem entender o que estava acontecendo. A minha mãe estava apavorada, tremia de medo. Ela tentava esconder um pouco para nos acalmar, mas era difícil. Naquele momento, todos nós choramos de pavor. O meu pai resolveu sair para vasculhar a rua com os meus irmãos mais velhos, mas sem encontrar ninguém por perto, nem mesmo um rastro de alguma pessoa rondando a casa. Então, meu pai se sentou à mesa com as mãos postas e ficou parado, pensativo. Naquele momento, não sabíamos se ele chorava ou se ele rezava. Havia um silêncio quase ensurdecedor e macabro, nem mesmo o som da natureza em volta. Foi aí que o silêncio foi quebrado novamente da rua, com aquele homem gritando alto o nome do meu pai. Nisso, ele levantou rapidamente, correu para a porta e disse: "Se você está vivo e veio para o bem, pode chegar. Mas se for um espírito desencarnado, que Deus te perdoe e te leve para um bom lugar, mas não aqui." Esperou um pouco, mas nada. Meu pai então fechou a porta e trancou. Voltou para a mesa para que pudéssemos terminar o jantar e depois dormir. Eu só sei que aquelas 2 noites foram extremamente apavorantes para todos nós. Os meus pais estavam tentando entender aquele ocorrido. Não sabiam se era alguém ameaçando a família, uma brincadeira de mau gosto. Foi aí que, escutando as notícias no rádio, ouviram algo sobre um homem andarilho que havia sido encontrado morto nas proximidades da cidade. Segundo a notícia, pelo estado de decomposição, já havia falecido há pelo menos 3 dias. Encontraram alguns pertences com o homem e, pela descrição, meus pais deduziram que ele era o homem que veio à nossa casa pedir ajuda dia antes. Enfim, ele teve a ajuda que precisava e nunca mais aconteceu algo parecido novamente com a nossa família. Eu confesso que esse fato me marcou muito e me deu total certeza que o mundo espiritual é real. Não dá para pensar que não há nada depois daqui com tantas experiências relatadas. Tudo que vivi na infância só me dá a certeza que vivemos num mundo repleto de segredos. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.